Oi, gente. A gente está aqui hoje com mais um episódio do Muito Mais Podcast, seu podcast de saúde mental. E hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, que é o Rui, que Opa, é advogado, e um curioso, né, curioso. mas que entende muito aí de inteligência artificial e vai falar para a gente sobre isso. E o Ian Seta, hipnoterapeuta, que ele já veio aqui, mas hoje ele veio para falar sobre a inteligência artificial na área da saúde e na área da saúde mental. Tudo bem, Rui? Vou começar com você. Se Maravilhosamente bem. apresente. Opa, para mim é um prazer estar aqui, num lugar tão agradável, com um retorno maravilhoso, diga-se de passagem. Tô me sentindo transmitindo jogos de futebol, né, cara? Maravilhoso, assim, muito bom. Tá com vocês é sempre uma maravilha. Vocês nos visitaram da última vez e foi muito bacana o papo. Tá aqui contribuindo de alguma maneira hoje, para mim vai ser maravilhoso. Muito obrigado pelo Eu que convite. agradeço. Você, Ian, obrigado. Se Muito obrigado apresente mais uma vez, novamente, né? né? Para quem não te viu ainda aqui. Eu sou terapeuta, também sou servidor público, né? E o Rui é um apaixonado por inteligência artificial, né? E aí fez a gente querer falar disso Falar também, mais, né? E aí também falando um pouco de saúde mental. Mais uma vez, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Gente, vou começar pelo básico, então, tá? Para quem não sabe nada sobre isso ainda, para quem está ouvindo falar, mas ainda até pensa assim, mas isso já está sendo utilizado. Então, assim, o que é a inteligência artificial e onde que a gente já está usando ela, assim? Quais são os principais exemplos? Bom, Marina, eu acabei falando com assim, um monte de coisas ali com relação o lance do podcast aqui, não contei um pouco da minha história. É o seguinte, cara, eu sempre fui um advogado inconformado. Eu nunca me conformei com os meios tradicionais das coisas, nunca. Então, logo que eu terminei a faculdade, em 2010, eu já tinha uma conta de Google. Já tinha uma pequena conta de Google. E nessa conta de Google, eu já comecei a fazer pequenos anúncios no Google para poder promover um negócio. Eu vou chegar na questão da inteligência artificial, mas para vocês entenderem como que isso foi desenrolando para mim, né? E nessa conta de Google eu comecei a fazer pequenos anúncios. Advogado. E lá naquela época, o Google já era um lugar onde as pessoas começavam a pesquisar. Né? E isso acabou indo tomando tamanho. Nos últimos 10 anos a coisa ficou estratosférica. Né? Hoje a rede de pesquisa do Google ela acaba ditando, né, profissionais de todo tipo. Você mais vai avaliar hoje o critério de um profissional pela estética dele que ele tem numa página de vendas de serviço e numa página do Google Meu Negócio do que propriamente dito sobre a linha acadêmica dele. Né? Isso acontece nos dias de hoje. E sabendo disso ao longo desses anos, eu investi muito nisso. Muito nisso. Eu fui atrás de estudar marketing digital, fui atrás de estudar tráfego pago, eu fui atrás de conseguir me posicionar na internet para que eu pudesse ter a liberdade de trabalhar com a advocacia da maneira como eu quisesse. Por exemplo, eu não moro no lugar onde 100% eu opero. O 100% do meu negócio ele acontece lá em São Paulo. E eu não moro em São Paulo. Eu moro no interior. Isso só acontece porque eu consigo operar o meu negócio a partir de um notebook. E isso, todas as pessoas que acabam trabalhando comigo, elas trabalham de forma remota e elas se educaram para isso. Conforme os tempos estão passando, está muito claro que a tecnologia ela não se exporta mais. Porque isso que eu estou te falando já é uma coisa de 5 anos atrás. Até 5 anos atrás, esse boom da rede de pesquisas do Google era algo que não tinha ninguém que batia de frente com isso. Né? Hoje em dia, as pessoas já estão começando a procurar profissionais da saúde, médicos, dentro do Instagram e dentro do TikTok. Você imagina que essas redes sociais, elas são redes sociais de performance, de produção de conteúdo, e não é um lugar onde você faz necessariamente uma pesquisa, mas essas coisas já está sendo mudada e já tem estudos sinalizando que as pessoas hoje estão, inclusive, procurando mais coisas dentro do próprio TikTok do que da própria rede de pesquisa do Google. Viramos influenciadores Exato, digitais. voamos influenciadores. E isso não tem o que fazer. Eu me sinto já nessa condição. Porque essa lógica é tão perfeita dentro da internet que
O cara, quando ele vai lá na rede de pesquisa do Google e ele vê uma das páginas da minha empresa, ele vai validar a minha pessoa dentro dessas redes. Será que esse cara não é um picareta? Será que esse cara existe mesmo? Deixa eu ir lá no Instagram ver o cara. Deixa eu ir lá no TikTok ver o cara. Ele existe mesmo? Ele existe mesmo. E os amigos? Quem são esses, com o que ele anda? O que ele faz? O que ele fala? Esses dias atrás, por conta do podcast, uma pessoa que estava falando comigo num negócio, ela virou e falou assim, cara, eu gostei de você porque você está envolvido em diversos projetos, né? Não tem nada a ver com o que ela veio procurar aqui. Entende? Então, você vê que hoje, por mais que a gente tenha uma profissão conservadora, de essência, eu não gosto nem muito dessa palavra, mas uma profissão com esse ambiente mais voltado para o livro, né? Que a gente precisa ainda olhar para isso com muito critério, por conta do mundo acadêmico e tal. Mas pensando nisso como um empresário, você precisa estar com a mente extremamente aberta para isso, cara. Porque senão você é literalmente esmagado por um sistema novo que está acontecendo na internet e que isso precisa estar em ação constantemente. Parece que existiu uma mudança aí que não foi de um dia para o outro, né? Claro, foi acontecendo, mas foi de uma certa forma muito rápida. Que essa coisa da internet e das redes sociais, de ser muito valorizado, como você falou, não só o conhecimento técnico e tudo mais, mas muito essa valorização da conexão com o outro, né? Exato. Então, no sentido de, por exemplo, um advogado, nossa, você não sabia nem onde ele morava, você sabia o nome e, assim, né? Que área que ele atua. E hoje, com médicos, com advogados, e aí até com a psicologia, que outro dia, que é o meu caso, né? A gente é ensinado na faculdade, antes mais ainda, né? Hoje eu não sei se deu uma melhorada, mas que a gente tinha que ser assim, o mais discreta possível. Se possível, não ter nem rede social. Eu fui orientada na minha faculdade. Não ter, e isso há pouco tempo. Então, assim, para quê? Para não ter ligação com outros pacientes, para não ter justamente essa conexão, para que o nosso trabalho fosse visto somente sobre a forma técnica, né? No consultório, e como se isso fosse perder a seriedade, sabe? Então, hoje, tem muito essa coisa da pessoa se conectar com o seu jeito de falar, com o seu sotaque, com a sua vida, né? Ah, nossa, ela é mãe, ela tem um filho da idade do meu. Ah, então ela vai entender o meu problema, eu vou procurar. Ela não quer saber onde você se formou, ela não quer saber nem onde é o consultório, ela quer consulta online. Exato. Que ela não sabe se você está se você tem um consultório, na verdade, mas ela está mais preocupada com essa coisa de se conectar, de se ver no outro, né? E é uma coisa que é muito diferente, porque a gente pensava que essa coisa do atendimento online fosse justamente segregar, assim, né? Separar. E não unir as pessoas através do online. Exato. Então, eu recebo até, já recebi isso de seguidores e pacientes, falando assim, nossa, eu nunca pensei que uma psicóloga conversasse, assim, normal, que desse humana, risada, né? que ela fosse gente. Fosse né? tão humana. E é muito engraçado isso. Eu falo assim, e realmente, a imagem, né, que se tem, nossa, o advogado, o médico, a psicóloga, então tem que ser uma pessoa assim, né, nossa, totalmente quadrada, não pode rir, não pode errar, não pode dar, não pode nada, falar sobre a vida. Então, essa quebra de paradigmas aí, de coisas que a gente vivia antes e num passado recente. Eu acho que a inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa. Exato. Exatamente. Então, por exemplo, como eu tive a necessidade de me manter nisso, e aí que chega essa esfera de papo, o meu negócio, o meu business, ele ficou 100% voltado na internet. Muito embora eu tenha 2 endereços físicos com CNPJ, registrado na OAB como precisa, tudo certo. Mas a minha operação acaba funcionando online. As pessoas que trabalham comigo, até antes da pandemia, elas já se educaram de trabalhar com essa forma remota, se acostumaram com isso e não têm interesse de voltar. Aí existem as correntes que falam que isso faz sentido, que é bom, que não é. O importante são os números. Números é sempre melhor do que viés. Né? Tem os viés aí que não paga a conta. O que paga a conta são os números e o final do mês lá, as coisas estando no verde, né? Então, o que acontece? Me mantendo nessa operação, eu preciso estar o tempo inteiro voltado para isso. Quando veio essa questão da inteligência artificial, em especial da questão do ChatGPT, eu no começo fiquei um pouco resistente, porque eu falei assim, cara, eu acho que esse game ainda não tá legal, né? Ainda é um PlayStation 2, vamos esperar o negócio ficar um pouco mais interessante. Mas quando eu comecei a experimentar ali, olha só que louco. Quem me fez experimentar da ferramenta
foi uma pessoa, um entusiasta do ChatGPT, que é um cara que ele faz copywriting, ele faz textos persuasivos para a internet. E ele falou, cara, a partir de agora eu tô 100% estudando isso aqui 12 horas por dia, porque mudou completamente a minha forma de escrever. Entendeu? Isso mudou. Então eu tô fazendo cursos online lá fora para poder entender como pilotar a ferramenta para poder otimizar o meu trabalho. E aí ele fez ele colocou à venda ali no TikTok um pequeno curso ensinando prompts, que prompts são comandos que você dá para a ferramenta, para que a ferramenta ela tenha uma inteligência de máquina, né? O uso do ChatGPT, ele não funciona como você ir lá no Google, porque o Google nada mais é do que um terceirizador de informação. Você vai lá na rede de pesquisa do Google, faz uma pesquisa sobre advogado, aparece minha página, porque ou eu fiz um anúncio, ou eu tenho um blog que está inserido dentro do SEO do Google, da vida orgânica dele, porque determinadas palavras-chave me colocam num ranqueamento lá em cima. Então, não é ele que produziu esse conteúdo. Na verdade, quando você faz um tipo de pergunta específica dentro dessa ferramenta de inteligência artificial, em especial que a gente está falando de ChatGPT, ele acaba te trazendo conteúdos que aceleram muito a otimização do teu negócio, a produção de conteúdo que você precisa. Então, eu acabei indo lá, peguei esse cara que estava lá no TikTok falando, falei, cara, eu vou assistir esse moleque falando disso. Né? Moleque ele era mais novo que eu. Aí peguei lá e vi ele falando, assisti ali 4, 5 aulas, entendi os prompts e comecei a aplicar no negócio diariamente. E o primeiro exercício que eu fiz é o seguinte, quando você pega, por exemplo, um texto de um cliente qualquer que te manda ali, mas eu tô com um problema assim, 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 assim. Às vezes os textos eles vêm confusos. Se você pega uma instrução assim simples, pedindo para que o ChatGPT ele faça a reescrita daquilo, ele consegue trazer isso de uma forma harmônica, clara e específica para que você consiga, inclusive, ajudar aquela pessoa que precisa de ajuda. Você coloca, como que é? Você coloca um texto que você já leu ou o seu mesmo e ele transforma aquilo, muda as palavras de uma forma mais simples. Então, imagina o seguinte, a pessoa vai lá, ela procura psicóloga no Google. E aí ela procura psicóloga, ela achou lá a página da Marina. E achou a página da Marina, falou assim, pô, legal, vou começar a falar com a Marina. Clicou no botão de WhatsApp lá e começou a ter um diálogo contigo. Nesse diálogo contigo, você vai iniciar um diálogo com ela, falando, e aí, o que te traz até aqui? Qual que é o teu problema? O que você precisa, né? O que você procura com a psicóloga? Ela vai te relatar. Muitas vezes, existe ali do outro lado uma angústia, medo, uma insegurança, às vezes até a dificuldade na verbalização das coisas. Inclusive, às vezes até a escrita tá ruim por conta do estado psicológico que está acontecendo ali. E aí confusão mental. Uma confusão mental, exatamente. Eu utilizei essa ferramenta, utilizo diariamente para que eu pegue essas palavras, a maneira como ela coloca, eu junto isso tudo ali num texto e peço para que a ferramenta reescreva. Ele me traz aquilo reescrito de uma forma harmônica. Então, o quanto isso não otimiza o tempo para que eu possa levar a solução, né? Então, o quanto isso não agrega valor nesta relação para que essa pessoa que está lá do outro lado ela tenha uma conexão comigo comigo mais rápido, mais forte. É como se fosse uma triagem? Assim? É como se fosse uma triagem. Eu uso assim. Então, assim, em caso de saúde mental, como a gente fala muito sobre empatia, né? Então, não vai ser... Não vou falar com um robô, com um computador e tal. Só que a inteligência artificial, nos casos de saúde mental, então a gente pode dizer que ela é utilizada como uma forma de triagem e um filtro. Para que as outras... que o paciente... seja, não é que ele vai ser entendido, né, pela máquina, mas ele pode ser reestruturada essa fala dele para que procure o melhor tratamento. Né? Então, em caso de depressão e ansiedade, por exemplo, além das perguntas que o chat pode responder, ou algum teste que pode ser corrigido para que possa ver qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. Exatamente. Mas não substitui o profissional. É como se fosse alguma coisa que agregasse parte do tratamento. Exato. Imagina que aí tem as polêmicas, né? Porque
muitas pessoas vão lá e vão levantar as teses de que mas isso poderia ser tratado por uma pessoa, isso é um trabalho que poderia ser da secretária, isso poderia ser do estagiário, né? Mas não é muito mais interessante de que esse estagiário, que essa secretária, enfim, essa pessoa que faça esse pré-atendimento desse profissional liberal, né, desse profissional dentro dessa área, por exemplo, seja psicologia, qualquer área, né? Que aqui caberia qualquer situação. Eu acho que a IA ela vai estar e está em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas, cada vez mais. O que a gente está falando aqui, nessa de triagem, com a IA, que não é de hoje, né? A gente pode até falar um pouco dela, mas assim, a IA ela vai conseguir personalizar, convergir muito para a pessoa, tanto para venda, quanto o tipo de procedimento que ela está precisando, de saúde mental, saúde, né, convencional. Por quê? Porque aí ela vai entendendo, de acordo com a sua linguagem, né, seja escrita, falada, expressão facial, o que você está precisando, ela vai te norteando para isso. Por exemplo, a gente está aqui, as pessoas que estão vendo, elas conseguem identificar se a gente é mais agitado, mais ansioso, o tom de voz, tudo isso é uma linguagem não verbal que a pessoa vai entendendo, vai identificando. E aí ela vai conseguir, já está conseguindo, já existem alguns aplicativos, até para saúde mental, que ela começa a identificar que tipo de pessoa é você, né? As pessoas, claro, estão vendo aqui 2 homens, uma mulher, e aí ela vai fazendo isso também, cada vez mais. Então, por exemplo, a IA ela pode ser usada, inclusive, e já tem sido experienciada em trotes, né? A gente conversou até antes. Então, se a pessoa está ligando e está mentindo, ela consegue identificar de acordo com o tipo de tom, ela consegue ver se aquilo pode ser um trote ou não, para até otimizar, né? Não ir uma ambulância lá onde não precisaria, né? Então, a IA ela vai fazer essa conversão cada vez mais, personalizar e flexibilizar de acordo com o indivíduo. E eu acho que aí é o grande boom da IA, assim. Sim. Né? Acho que é uma coisa que não vem de hoje, né? Aí ela tá tão presente na nossa vida que agora a gente tem falado mais porque ela ficou mais acessível a qualquer pessoa com o chat GPT. Só que aí a gente usa na hora do almoço, na hora que paga o cartão lá, o almoço, o banco já faz todo um algoritmo para ver se é você mesmo, né? De acordo com os seus hábitos de consumo. Então ela vai convergindo para ver se aquilo faz sentido ou não. Então a gente vai precisar cada vez mais. Eu sei que existe sempre uma polêmica. Dois vieses, né? Se ela vai desconectar a gente está falando de conexão. Exato. Né? Acho que a maior preocupação é a substituição. A substituição. É exato. Nisso, as pessoas se sentirem inúteis, fracassadas, frustradas nas suas profissões por conta disso, de falar, não, a minha profissão vai acabar, ou eu vou ser excluído se eu não souber o que isso está acontecendo e não souber mexer da forma correta e tudo mais. Eu tenho uma dúvida aqui sobre a gente, assim, que é mais jovem e tal, acho que até uma certa idade, isso é uma coisa mais fácil, né? A gente já está nesse meio e tudo. Mas para as pessoas um pouco mais que ainda não têm a idade assim, de aposentadoria, assim, né? De falar, não posso mais, não tenho mais condições de trabalhar, mas também não são tão jovens. É difícil falar em idade, né? Porque cada um tem um desenvolvimento e tal. Mas pessoas que já têm uma idade mais avançada e têm mais dificuldade com eletrônicos, com a internet e agora com essa novidade da inteligência artificial. Isso pode prejudicar em algum momento como essas pessoas vão lidar com essa novidade. Porque, assim, o celular, às vezes, para elas já é uma dificuldade. Né? Antes era o computador. Aí tá, o computador, alguns até aprenderam o básico ali, entrar na conta. Como você estava falando, final dos anos 90, pessoas que falavam, eu jamais vou acessar a minha conta... Do celular, pela internet. Pelo computador, né? Ainda era o CPU e tal. Então, até onde que isso vai tirar... pode ter esse risco de tirar pessoas prematuramente do mercado de trabalho, entende? Essas pessoas que... Os jovens vão ter que dar um jeito, né? Quem tem 18, 20, 30, 40 anos vai ter que se virar. Mas, assim, as que já ainda estão no mercado de trabalho, mas sentem essa dificuldade ou não conseguem, não dão conta disso. Você acha que isso vai abreviar uma vida não acadêmica, mas de trabalho mesmo, a vida laborativa de algumas pessoas? Então, por exemplo, né, Marina, eu tenho uma filosofia de que a gente se apaixona na vida por tudo que dá certo. Sabe? Dá certo. Então, eu tô literalmente apaixonado porque tá dando certo. No meu escritório, por exemplo, eu acabei de colocar uma estagiária nova, ela tá no 2º ano. O que eu peço para ela?
para que ela faça as produções de texto dela e passe pela ferramenta para fazer correções ortográficas e perceba onde ela não acertou. Uhum. Eu peço para que ela faça a produção, inclusive, de documentos que são repetitivos, cara. Por conta do sistema burocrático que a gente viu, você tem que fazer coisas repetidas. Mesma coisa. Só muda o nome. Só muda o nome, e o cara. CPF. Então, o que acontece? Eu peço para que ela faça tudo isso na ferramenta. Quando ela veio trabalhar comigo na primeira semana, as perguntas que eu fiz foi: você já ouviu falar nisso? Ah, eu vi sim, mas é um negócio para tipo, fazer pergunta, né? Falei, não é. Vamos fazer um... É pra eu fazer pergunta. Vamos fazer um Meet. É isso mesmo. E aí eu comecei a mostrar para ela como eu utilizava, né? Aí eu fui até mais fundo, porque como eu estou utilizando hoje... Eu vou chegar na resposta que você me perguntou. Imagina assim, ó, dentro do nosso atendimento lá no escritório, às vezes a pessoa manda um áudio de 5 minutos, cara, que é um podcast. Uhum. Né? E aí, cara, às vezes na velocidade ali de atendimento que você precisa fazer, é muito difícil você ouvir os 5 minutos. Mas agora já tem a velocidade, antes não tinha. Como que a gente vivia, né? Então. Sem a velocidade 2 do WhatsApp. Exatamente. Mas aí o que você consegue fazer com as ferramentas que estão no mercado? Eu consigo pegar esse áudio, existe uma ferramenta específica de inteligência artificial que ele pega esse áudio e transforma esse áudio num texto. Perfeito. Da maneira como a pessoa falou. Esse texto eu copio e colo e coloco dentro do ChatGPT e peço para que ele reescreva. Eu tenho um conteúdo harmônico a respeito de uma necessidade. Então, isso, lá na visão do estagiário, para ele fazer esse processo, pega o áudio, transforma em texto, leva para o ChatGPT e vê se tem conexão, né? Se está coeso o que está sendo dito ali, para que possa levar uma solução imediata para aquela situação. Então, imagina que o estagiário que está tendo oportunidade para poder trabalhar hoje em dia, a necessidade que ele tem é isso, está muito longe da faculdade, cara. Está muito longe do que ele vai aprender lá na faculdade. Então, dentro do que você me perguntou sobre pessoas que de repente estão fora desse circuito, eu acho que a vontade, sabe, de adaptação, cara, é algo que é impactante em todos nós. Quando você está disposto a se adaptar a uma nova perspectiva de olhar para o mundo, de se comportar diante, sabe, dos seus interesses, quais são a vontade, sabe, da chama das coisas. Então, aquilo que eu costumo falar, né, que eu costumo ser meio inconformado com as coisas. Nunca me conformei em ser aquele doutor de camisa e com a gravata rosa rodando por aí, igual todo mundo faz. E não tenho nenhum problema igual todo mundo faz, não é isso. Mas eu queria fazer algo que me colocasse com outros resultados. Então, acho que quando você tem esse olhar, de olhar e falar, cara, eu quero fazer disso, mas eu quero fazer de outro jeito, eu quero procurar outros resultados, eu quero experimentar, me adaptar com isso, mas de outro jeito. Então, quando você questiona, eu acho que você acaba atingindo outros resultados. Então, eu acho que o ponto que a pessoa precisa para poder se colocar diante desse modelo de nova concepção que está acontecendo agora é se permitir, cara. O que eu acredito, vou até ver se eu consigo também falar um pouco sobre isso. A gente tem uma natural restrição à mudança. A gente tem medo dela acontecer. Né? E às vezes a mudança causa alguma dor. O que eu acredito que existe essa visão pessimista, nossa, mas vai tirar posto de trabalho, essa questão, né? Os trabalhos eles vão mudando ao longo do tempo. Vão mudando. Né? Essa é uma habilidade que naturalmente a gente vai ter que desenvolver. Assim como, de repente, você não contrataria alguém que não soubesse mexer no Word. Você tem formação em Direito também? Tenho pós em Direito. Então, você também. Então, Também. eu acho que vocês estão ouvindo eu falar aqui e falando, mano, esse cara é muito louco, cara. Imagina, por conta do modelo de negócio que eu tenho. Eu sou advogado, cara. Olha como que funciona o meu negócio. O meu negócio não funciona nada com papel e uma caneta. Eu nem tenho caneta no meu escritório. Entende? Por conta dessa questão de aplicabilidade disso. Só que isso, Ian, que você está falando é importante. Porque eu nunca temi isso, cara. E eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de jogar para as pessoas ao qual eu vou convivendo. Falar, cara, mete a cara.
Mas é que eu acho que essa facilidade que você tem de mudança se deve a um pensamento de ser assim, você pensa assim, eu não sou advogado, eu estou advogado. Porque da mesma forma que a gente fala assim, é uma profissão muito boa em uma década e aí daqui a pouco já nem existe mais ou é uma profissão que diminuiu demais ou, enfim, as coisas que vão acabando não só por conta da tecnologia, mas porque já não fazem mais sentido, né, naquela época, né, nesse tempo. Então, se você fala assim, eu estou psicóloga, hoje sou psicóloga, não sei até quando, se acabar, se isso não acabar, ou se vai me substituir, se não vai, essa capacidade de mudar, né, de falar, não, então eu vou fazer o possível, e aí depois, se isso não for, tá, nós vamos fazer outra coisa, então isso vai se transformar em uma outra profissão. Eu adorei isso. E não essa coisa de estar encaixado, né, num molde que vai ter que morrer, como se a sua personalidade, a sua persona, você fosse a sua profissão. Né? Antigamente era assim, uma pessoa, nossa, ele é médico. Não, então assim, ele é médico em casa, no trabalho, na rua, na igreja, ele tem que ser aquilo, tem que estar com aquela roupa, naqueles moldes, né? Hoje já tem uma facilidade de falar, não, aqui na balada eu sou essa pessoa, na minha casa não sou essa, quando eu estou trabalhando, eu sou, por exemplo, sou advogado, mas eu não preciso ter esse molde, né? Como se fosse um Lego, né? Montadinho, o cabelo, a roupa, o estereótipo, né? Isso mesmo. Igual, por exemplo, eu me lembro quando na época da faculdade a pessoa falava assim, você tá vestido de advogado hoje. Né? Tá fantasia, como se fosse uma fantasia, né? E eu acredito que também, né, como a gente tem essa multidisciplinaridade, né, a gente é várias coisas, né? A inteligência artificial ela vai fazer com que a gente fique mais empreendedor em várias áreas. Isso é fantástico que você falou. Né? Assim, eu acho que isso é uma realidade, uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Por exemplo, o próprio podcast é uma coisa recente até. Isso não tinha 10 anos atrás. Né? Depois da pandemia virou uma realidade. Aí quando você tem um projeto, uma proposta maior, isso faz acontecer. Por exemplo, uma pessoa tímida que não apresentava podcast, está apresentando. Exemplo, sabe assim? Nossa, não passou não, viu? A gente vai desenvolvendo, porque de repente para a pessoa ter esse conteúdo, precisava estar numa palestra ou 1 a 1. Agora para milhares de pessoas. Não, e para entender, era assim, mas o que é podcast? Mas é rádio? É igual antes, então, não é? Não tinha essa analogia, não, mas é um programa de TV ou é uma rádio? E atendimento online. Gente, há 2 anos atrás, era uma coisa que não era nem permitida. E quando foi permitido, não, isso não dá. Qual é essa restrição? E até de, não vou me conectar, eu não vou entender como que um médico vai atender, vai saber, porque você quer mostrar, né? Não, põe a mão aqui, ó, pra você ver onde tá doendo, a pele, não sei. E hoje, esse tanto de atendimento online que tem tanto na medicina quanto, né, na psicologia e nas outras áreas, que há muito pouco tempo, né? Se a gente for falar assim, 2 anos, 3 anos, o que é isso perto da história, né? É nada. E a gente já se acostumou. Como você falou, tudo que tem resultado, tudo que a gente vê que funciona, a gente se adapta mais fácil. Exatamente. E as coisas vão ficando mais modernas. Você falou, a pessoa, às vezes, mais idade, não vai conseguir mexer. Vai modernizando tanto que o próprio sistema já identifica a sua idade, a sua dificuldade. Você fala hoje em dia, você não precisa programar. Antigamente a gente achava a inteligência artificial, o cara o nerd, o cara que ficava... Hoje ela está mais aberta, né? A partir de janeiro para cá a gente só fala no ChatGPT e tal. E a inteligência artificial ela vai ajudar, inclusive, as pessoas mais idosas. De repente, na casa dela, com a robótica, que também é um tipo de inteligência artificial, vai conseguir que a gente já tem o robozinho que limpa, né? A gente já tem alguns que vão passar, limpar. Alguns que vão pegar mais peso para essa pessoa que tem mais dificuldade. Então, eu acredito muito nessa visão otimista, né? Eu tenho visto mais na internet as pessoas com muito medo, na questão social, desemprego. Novos empregos estão surgindo. Novas formas de trabalhar, de empreender estão surgindo. A gente falava de algumas profissões que a gente nem lembra mais. O cara que acendia poste de luz, hoje não precisa mais. O cara que entrega o ticket no estacionamento, hoje é automático. A gente não quer mais aquilo. Quando surgiu lá a maquininha, teve uma restrição, né? Não pode, desemprego. Só que a gente vai se realocando. O que eu acho que também a inteligência vai proporcionar é a gente ter essa vontade e a necessidade de melhorar cada vez mais. A gente pode, porque agora eu estou com tantos anos, porque agora eu sou advogado e não vou fazer mais nada. Não, as coisas têm que mudar e têm que evoluir. Eu acredito nisso. Até porque essa coisa das redes sociais, quantos dentistas, vamos colocar assim, né? Eu vou dar um exemplo, não tinham, né, do consultório e tal, e aí acabou tendo que se adaptar e falava que não precisava, né? Porque já tinha, né, agenda cheia e tudo. Mas hoje, praticamente, quem não está na
internet, quem não tá no Google, no Instagram, nas redes sociais, praticamente não existe, né? É um consultório, é um escritório, é uma clínica que, se você procurar lá e não achar nada, fala, ué, mas como assim, né? Não consigo ver nada sobre esse profissional? Exatamente. Então, tem essa necessidade de... Que às vezes as pessoas falam sobre... vai ser muito invasivo, né? De entrar na minha vida. Essa ideia que a gente tinha há pouco tempo atrás, hoje já é o contrário. A gente se esforça para ter essa conexão com o paciente, com o cliente, para que ele veja que você é um deles, né? Assim, que você não é uma coisa assim, o profissional tá lá em cima, num pedestal, e o cliente, o paciente, tá lá só olhando e percebendo tudo que tá acontecendo. Não, é para esse pé de igualdade mesmo, de, tá vendo? A gente também tem problema, a gente também fica doente, a gente também passa por essas questões. A diferença é que a gente está em busca, né? De tratamento, de saúde mental, da saúde física, a gente está em busca. Mas nada que também seja um preconceito de, nossa, um médico que bebe, um médico que fuma, sei lá, que não cuida da saúde. Antes isso era visto como uma coisa, assim, absurda, mas ele não é médico, ele é uma pessoa. Ele está médico, né? Assim, então, se ele está te ajudando, se ele está fazendo de tudo, se ele estudou, se ele fez tudo que ele faz para ajudar e para melhorar, né, a sociedade e a saúde das outras pessoas, o que te importa? O que ele está fazendo com a dele? Exatamente. Não é, porque assim, não é da conta de ninguém, mas é uma coisa que antes existia mais isso, eu acredito. Hoje é uma coisa mais tranquila de querer, de se conectar mesmo às pessoas. Acho que depois da pandemia isso se intensificou mais ainda. De querer ver as pessoas como um de nós, né? Não, somos todos, estamos aqui em busca de evolução. E a gente gosta dessa conexão, né? As pessoas têm medo da inteligência artificial substituir isso. Por exemplo, tem um teste que chama teste de Turing, né? Como é que é esse teste? Que é quando uma inteligência artificial tenta se passar por um humano, só que o humano identifica... A gente consegue saber que é uma inteligência artificial. Ela não consegue imitar a gente, né? Ela consegue fazer muita coisa que a gente faz, talvez algumas coisas até melhor. Mas ela não consegue passar nesse teste, né? Que é um teste básico até. O que a gente fala muito hoje é da inteligência artificial que é conhecida como a Weak AI, né? Que é a inteligência artificial ela fraca ainda. Porque ela faz coisas específicas, né? Então você tem um robô que vai lá, já está nas indústrias automobilísticas, ele faz aquela parte. O que a gente ainda está desenvolvendo, e o grande medo das pessoas, que é a inteligência artificial geral. É ela criar novas inteligências, ela criar máquinas, ela criar e ela vai sempre... hiperdimensionando, isso ainda é uma coisa muito nova ainda, né? A gente está falando disso agora por conta do ChatGPT, mas a inteligência ela não vai substituir o ser humano, né? Esse acho que é um grande medo que a gente vê muito nos filmes. A gente pega aquela coisa do filme de vai acabar com o mundo, não sei o quê. É claro que a gente vai precisar cada vez mais de regulamentação, de leis, de discussões éticas, que a gente tem visto bastante isso na internet, para falar daqui, né? Trabalhos escolares, os professores já estão pedindo para escrever com a mão, para não copiar, para o ChatGPT não fazer isso tudo. Então a gente vai nessa mudança se adaptando e fazendo novas discussões aí. O que não dá para negar que isso vai acontecer, né? Que cada vez mais vai ser uma coisa usual e a gente vai precisar cada vez mais dela aí, né? Então, eu acho que essa questão ética também é uma coisa que tem se falado muito aí. Pode ser uma coisa. Para os dois. Assim, eu queria saber de vocês, o que vocês acham que é a coisa mais perigosa que pode acontecer? Não perigosa, mas é um aspecto negativo ou alguma coisa que não seria o ideal para que acontecesse com a inteligência artificial. Olha, por exemplo, eu deixei claro para vocês aqui, eu tenho isso totalmente implementado no meu negócio. O meu negócio é um negócio da área da humanas. Humanas, nós precisamos de seres humanos para poder avaliar. Eu acho que eu estaria dando um tiro no próprio pé se eu automatizasse tudo e não tivesse um olhar humano. Então, tudo que se passa lá, até por soluções, por exemplo, quando você faz dentro da ferramenta prompts para que ele possa agir como um determinado profissional, você consegue dentro do ChatGPT, inclusive com o ChatGPT 4, porque ele tem um nível de consciência muito maior, você pode iniciar um diálogo com ele dizendo para ele o seguinte: olha, haja como um advogado especialista em direito imobiliário. Compreende? Puf. Ele vai te mandar um texto embaixo dizendo que ele compreende, que ele é uma ferramenta, que ele não vai poder ser algo que vai ser preciso, porque depende de uma série de fatores, mas que ele pode responder.
Quando você coloca abaixo disso um caso concreto e pede para que ele te traga uma solução ou possibilidades de solução ou alternativas de solução, dispositivos de lei que se parecem com aquilo, jurisprudência, exemplos a respeito daquilo, ele vai te trazer, cara. Só que não dá para isso aqui sair dali e ir direto para outro ser humano. Por conta do quê? Por conta de um negócio chamado sentido, né? O sentido humano da ocasião, da dor, do afeto, de certas coisas que eu acredito que isso precisa ter um olhar humano. Então eu acho que a automação, eu aperto um botão, eu ligo lá uma app de conexão entre o meu WhatsApp e o ChatGPT, deixo as pessoas conversando e fico aqui somando o boleto para pagar. Eu acho que aí o negócio não ficou legal. Entende? Aí o negócio não perdeu a mão. Aí o negócio é precipício. Agora, quando eu utilizo para um enriquecimento de possibilidades, né? Para uma maneira onde eu consiga, inclusive, passar até para o meu cliente de uma forma, em minutos, quais são as possibilidades que ele tem diante de uma defesa que ele precisa fazer num processo. Porque a ferramenta, ela utiliza isso. E assim, a gente só como ser humano, a gente é falho. Mas quando você vira ser humano e máquina, cara, você fica muito potente. Eu sinto isso pilotando o negócio. Porque eu não consigo lembrar de tudo. A junção dos dois, Exato. né? Nada 100% assim, manual. Até porque se você vai num lugar que é tudo, nada é automatizado, a gente já se irrita. Já se irrita. A gente já fala, nossa, mas isso não vem logo, não acontece logo. Exato. Agora, quando é só a máquina também, igual aqueles chatzinhos, como é que chama? Da telefônica. boot. Telefônica, Chatbot. nossa, gente. Isso. Eu falei telefônica. Chatbot. Essa é antiga. Eu falei telefônica. Tá vendo? Da Vivo. Da Vivo, da Magalu lá. Enfim, desses negócios que eles já vão respondendo as perguntas mais frequentes lá. E tem Isso o tá sim, muito não. comum hoje, né? cara? Hoje já é comum. Só que se você tem um problema diferente daquele, ou se você precisa explicar alguma coisa e tal, já não dá. Exato. Aí fala, não, aperte tal número, se você quer, se não é nada disso, você precisa falar com um dos nossos atendentes. Então, o que é isso? Tem porque tem as máquinas e tem o atendimento humano, né? Que é essa junção que você estava falando. Exato. Eu acho que se você tem cuidado com a automação, cara, você tem um negócio milionário na mão. Qualquer que seja o seu negócio. Você tem um equilíbrio mesmo. Isso. Então, né? Se você tem um negócio que você equilibra a automação, você tem um negócio milionário. O que eu acredito é que, como tudo, a gente pode usar de várias formas. Depende muito da intenção de quem está usando, né? Então, a gente pode pegar o carro e pode ir para um lugar legal, se divertir. Mas você também pode pegar um carro e machucar alguém, né? E a inteligência artificial, ela, com carro autônomo, por exemplo, ela vai evitar muito isso, né? Ela vai conseguir, a gente vai, né, ter menos perda de vida, menos acidente, várias coisas. Assim como a internet. A internet tem muita coisa legal, que a gente pode aprender muita coisa, mas também tem muita coisa que não serve para nada, né? E quando a gente pega o ser humano e essa máquina, a potência disso é enorme. É enorme. Mas para as duas coisas, né? Esse que por isso que a gente precisa aí de regulamentação, de ver, né? Então, assim, como tudo, a gente vai ter desníveis, a gente vai ter dificuldades, né? E aí a gente entra muito na questão de privacidade, que as pessoas têm ficado com medo, sabe assim? Não, e agora? Porque a gente já tem aí a automação, por exemplo, identificação visual. E com base, né, saída de metrô, várias coisas assim, a gente começa... A inteligência artificial pode ajudar na questão de segurança. Tá próximo de um estádio, alguma coisa assim. Tem 5 pessoas ou mais, isso aumenta o risco, né? Mas também as pessoas começam a ficar... E aí, tá me julgando? Vai estar sempre me julgando? Alguma coisa assim, né? Então, a gente tem essa discussão aí. E a gente vai ter erros, sim. De repente, o cara foi ali no mercado, ele comprou uma faca para o churrasco, álcool... né, para fazer o churrasco dele, mas ele está perto de um jogo de futebol. Aí já vai a polícia ali, já vai prestar um depoimento. Você fala, mas tá me julgando. Mas ele vai fazendo nesses algoritmos aí com uma intenção de prevenir acidentes, prevenir algumas coisas assim. Então essa discussão de privacidade que é o que tem sido mais falado. Quando a gente fala da telefônica, a inteligência artificial, ela vai usar dados, né? Por isso que ela vai, quanto mais dados, e aí quando você torna isso inteligente, vai deixando mais prático a vida. E a gente tem cada vez mais fornecido nossos dados para todo mundo. Nossa idade, onde vai, onde frequenta, onde gasta e por aí vai, né? Então, se isso é mal utilizado, a gente pode Às vezes por querer e às vezes sem querer, né? Exatamente. Às vezes sem você saber, esses dados já estão rodando. E às vezes você
mesmo. E aí, assim, a importância de, cada vez mais, de cuidar da saúde mental, né? Então. Porque aí Isso é verdade. a sensação de se tornar inútil, por exemplo, mas eu estou perdendo minha utilidade. Sim. Né? Não só em relação ao trabalho, porque eu estou sendo substituído, ou porque o computador, a inteligência está fazendo muito melhor do que eu, mas na própria, assim, antes eu dirigia, nossa, eu gostava muito de dirigir, ou então falava, nossa, eu sabia fazer baliza, por exemplo. Antes era uma coisa que, nossa, a pessoa faz certinho. Hoje, com a câmera, com o alarme, com tudo, né? Difícil a pessoa que não consiga fazer, né? Porque tem todo essa ajuda. Então, aí a pessoa, nossa, mas aí agora eu vou comprar um carro e aí eu não vou dirigir? O carro vai dirigir sozinho? Né? Então, e o taxista? E o Uber? Então, não só na questão do trabalho, de se sentir descartável, né? Descartado, assim, nossa, eu achava que eu servia para muitas coisas e hoje vejo que eu não tenho tanta serventia assim, quanto nos próprios relacionamentos, no próprio hobby, assim, né? Eu gostava de escrever um texto, hoje coloca lá, ele já me dá o texto muito bem escrito, muito bem redigido e ainda sem os erros. Os erros de português também são um exemplo, né? É que a gente já acostumou a escrever e o como é que chama? Já tem o corretor automático. Né? Hoje a gente já acostumou, mas antes, quando não tinha toda essa coisa, né, de pontuação, de saber onde coloca a vírgula. Hoje já é uma coisa que coloca, ainda mais com a inteligência artificial, mais ainda. Então, essa sensação de se frustrar e de se sentir descartado, de não sentir utilidade, está aumentando cada vez mais. Né? Porque em várias situações da vida não precisam mais da gente. Né? Isso já tem máquinas fazendo. Uma ansiedade. Então, Você está falando exatamente. de saúde mental, a pessoa já começa a ficar ansiosa e alguma coisa que talvez nem vai acontecer da forma que ela está imaginando que vai acontecer. Então, isso foi um tema que quando a gente se conheceu, eu falei, cara, esses caras são os caras legais para levar esse papo. Por quê? Porque, assim, desde o início que a gente está conversando aqui, eu falei para vocês um monte de solução do meu negócio. Falei, cara, eu resolvo isso, as meninas estão respondendo, quando elas não têm, elas fazem os prompts, trazem a solução, as pessoas estão sendo resolvidas, o negócio está girando, eu estou girando trabalho, legal. Só que é o seguinte, veio uma consequência com isso. Eu me senti mais ansioso com isso. Por quê? Porque vem aquela fome de querer mais. Mais. Sabe, eu quero... Pô, mas qual é a próxima? O que tem mais? O que eu vou poder fazer mais com isso? E eu me vi nisso. Por isso que eu te perguntei, quando eu te conheci, eu falei assim, cara, o que você acha? O que vocês acham disso? Né? Porque eu me vi, tipo, querendo sede pela próxima fase. Qual que é o próximo, cara? Entendeu? Às vezes a gente fica tão ansioso pela próxima fase e a gente não zerou essa fase ainda. Exato. E nem vai conseguir, né? Sabe assim? Então, mas isso também já tem muito de personalidade sua, né? Isso visivelmente já é seu, né? Essa busca e tal, né? Então, assim, quando a gente fala de predição, isso também a IA vai fazer, né? Ela vai prever muitas coisas. Hábito de consumo, para onde vai, o que quer fazer e tal. Só que isso na gente, como ser humano, isso pode... Essa vontade de predição, ela pode gerar mais ansiedade, né? Cada vez mais. Então, a gente tem que se ajudar nisso aí. E aí ver o lado positivo da coisa. Até né? na doença a gente tem que ter um equilíbrio, né? Até na minha... Não, eu tenho transtorno de ansiedade, mas até nela precisa de um equilíbrio. Porque se ela for... demais, ela vai, claro, né, te prejudicar muito, mas do jeito que você falou assim, mas eu tenho essa sede de, que eu vou, o que eu posso mais fazer, para onde que eu vou, ainda assim é melhor do que a sensação de inutilidade, de descartabilidade da depressão, por exemplo. E aí deprimir e falar, não, eu não sei fazer isso, eu não dou conta. Perdi a vontade. Perdi o interesse pela vida, pelo meu, né? Então, assim, a ansiedade, claro que ela em altos níveis causa, né, muitos problemas aí físicos e tudo mais. Mas se você começar a ter crise de pânico, por exemplo, trabalhando e aí não conseguir mais trabalhar e tiver um burnout... Então, ninguém está falando que é bom, né? Uma coisa é melhor do que a outra. Mas essa sede, se você conseguir, né, manter essa ansiedade, essa sede de querer mais. Por que você tem essa sede? Porque esse outro degrau você já pulou já. Essa parte aí você já sabe. O que está todo mundo tentando se acostumar, você já sabe. Sim. Né? Para você já é uma coisa comum. E aí você fica nessa sede do próximo passo. E mesmo quando a gente fala de ansiedade, a gente tem uma noção, às vezes, equivocada, que toda ansiedade é ruim. Não. E nem sempre. Tem ansiedade que é ótima. É, Quando você vai lá, isso. vê alguém que você gosta muito, tá lá, a pessoa mora em outra cidade, e você fica ansioso para encontrar aquela pessoa. Não, e a ansiedade, ela é necessária, inclusive, porque para você se preparar para as coisas. Adorei isso, cara. Tá vendo? Para você se preparar. De olhar isso. Porque pensa uma pessoa que vai se apresentar ou que ela vai
dar uma palestra, ou que ela vai trabalhar num lugar, ou que ela vai estudar. Se ela não tiver aquela coisa assim de falar, nossa, eu preciso me preparar porque pode dar ruim, eu preciso estudar porque eu não vou bem nessa prova, nesse concurso, ou eu preciso me preparar para uma entrevista de emprego ou para ir trabalhar. Tudo isso causa uma certa ansiedade, né? Eu preciso me arrumar para acordar amanhã, eu preciso dormir cedo para acordar melhor amanhã. Tudo isso pode causar ansiedade, mas é uma ansiedade normal, que todo mundo sente, tanto que até você vê um animal, né? Eu costumo comparar assim com crianças pequenas, né? Um cachorro, você pode ver a ansiedade Vamos passear. dele, né? Então ele sente aquilo e aí fica, né? Até fisicamente, né? Você vê ele correndo em volta de alguma coisa e tal. Uma criança também fala, eu vou te dar um negócio daqui meia hora. Ela fica meia hora naquela ansiedade, mas ela não tá tendo uma crise, nada. É uma sensação boa. E, além de ser boa, de se precaver mesmo, né? Não, eu preciso fazer isso para aquilo ali dar certo. Preciso me preparar para que depois eu não me frustre, né? Então, isso faz parte da ansiedade normal. O problema é sempre o desequilíbrio, né? Sim. É sempre a hora que passa. E hoje em dia, né, por vários fatores, tá passando, e algumas pessoas tendo muitas crises, muitos problemas, e tendo que tomar medicação e fazendo terapia, mas porque não tem essa condição de entender que faz bem, que a ansiedade, até certo ponto, que ela faz bem para você se preparar. Pensa uma pessoa que não sente ansiedade de nada. Ah, vai acontecer isso? Tá, e eu não vou me preparar. Não, tá tudo certo, não vai acontecer nada. Sabe o otimista exagerado? Até para ser otimista tem que ter limite. Eu fiquei ansioso para vir hoje aqui. Eu sonhei com isso. É mesmo, cara? Ontem eu olhei minha agenda, né? E tal, falei, não, agora eu vou falar sobre isso e tal. É uma ansiedade boa. Uma ansiedade boa. Assim. Aí a hora que você pensa, para ser otimista tem que ter limite, você fala, não é possível. E é. Por quê? Porque se você pensar que tudo vai dar certo, você não precisa se preparar. Você não precisa se arrumar, você não precisa estudar, porque você sabe, não, vai dar tudo certo. Né? Então, assim, nada vai dar errado. Então, se você não tem esse pensamento um pouquinho ali do pessimismo de, não, eu preciso me preparar porque pode dar errado. Né? Eu preciso me cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha segurança, eu preciso cuidar da minha saúde mental, porque pode dar problema lá na frente. Uma pessoa que fala que tá tudo certo, que nada vai dar errado, que tá tudo bem, ela é alienada, né? Ela e fica isso a inteligência artificial não faz. Ela não consegue ter essa emoção. Exatamente. Que nós temos. Claro que dependendo do tipo de emoção, ela prejudica, mas também otimiza a gente, né? A inteligência artificial não tem isso, né? Então, tem esse viés aí também, né? Queria pontuar esse negócio que eu pensei aqui. Não podia deixar de falar isso. No que a gente está usando já hoje, a gente já falou algumas coisas aí, né? Essas de companhia telefônica para responder algumas coisas, né? Tem sites e tem até no WhatsApp, né? De responder. A gente já usa nisso. Do próprio chat, né? Que é o que está mais em alta. Mas, assim, em que a gente já usa a inteligência artificial e nem sabe que isso é inteligência artificial? Então, se você, por exemplo, dos exemplos que eu te dei, né? A pessoa que vai lá na internet, por exemplo, ela coloca uma palavra-chave voltada para dentro do meu negócio. Eu sou empresário do direito, pensa assim. Eu vou ter uma página para... empresário do direito, eu adorei essa... Eu sou empresário do direito. Essa classificação. Não, eu adoro falar isso, eu sou empresário do direito. Adorei. Então, você imagina o seguinte, o cara vai dentro de uma possibilidade de solução para o negócio dele, que está dentro da perspectiva do direito. Eu vou ter uma solução para ele dentro de uma esteira de serviço. E quando ele faz lá o mecanismo de entrar na página, quando ele entrou na página, ele já está beliscado por uma inteligência artificial. Porque toda vez que ele entra na minha página, automaticamente ele é grampeado pelo algoritmo do Google. Então, se ele for no Google de novo e colocar advogado, eu vou aparecer primeiro. Então, já aí ele já está sendo utilizável pela minha inteligência artificial do negócio, que por intermédio do Google está fazendo aquilo acontecer e ele talvez não saiba que isso está acontecendo. Mas isso você vê acontecendo o tempo inteiro. Quando você clica num anúncio do Mercado Livre e você sai do Facebook e aí vai no Instagram, ele aparece de novo por um sistema de remarketing, né? Então, isso é o algoritmo da ferramenta querendo se escandalizar de novo para você, para que você de novo vá lá e interaja com ele. Aliás, eu acho que
a gente é mais impactado do que a gente imagina. Só Mais que a do gente que não imagina. pensa sobre É, ela. por isso que eu tô perguntando, assim, Então, alguma você coisa imagina. que a gente já tá passando e não tá percebendo. Exato. Deve ter muita coisa. Muita coisa. Então, Sobre tudo. sobre tudo. Então, sobre o vídeo que vai pro YouTube, É. o algoritmo lá, a recomendação do que a pessoa tá a vendo. recomendação. É A um tipo própria de... recomendação. A própria Tem recomendação. algum filme, série ou algum documentário, alguma coisa... documentário deve ter bastante, né? Mas assim, filme ou série que retrate isso, assim, alguma coisa nesse sentido de agora, recente, não... Eu gosto de um bastante, que eu esqueci o nome aqui, mas ele fala sobre o uso... Tá na Netflix, que ele fala sobre o uso do algoritmo. tem o... Como é que é? Nossa, aquele do algoritmo lá é... Das redes sociais. Das redes sociais. Esqueci também. Nossa, Então, esqueci o nome. Mas Agora esse é aí muito eu... bom, esse vale a pena. Você não viu? Então, Veja. mas agora você eu vi. vai estar escrito aqui embaixo. vai estar escrito em algum lugar aqui. Mas esse daí do Netflix eu já vi. Então você imagina, ó. Então, Mas deve lançar por agora, né? Alguma coisa mais nova. Ah, porque com esse daí já tem certeza. uns 2 anos. vai vir um documentário, certeza, polêmico, para poder dar um É o engajamento. hype do momento falar sobre IA. Né? exato. A gente tá aqui por isso, A né? gente tá aqui por isso. Né? E eu tava mostrando para ela no início. Eu fiz um e-book de 100 páginas ensinando advogados a pilotarem o ChatGPT para otimizar o negócio deles. Uhum. Cara, isso eu tenho vendido todos os dias, mas o intuito não é, eu não vou ficar rico vendendo esse e-book. Mas eu tenho ajudado outras pessoas a fazerem isso e tem me dado prazer isso. Uhum. Porque eu não tenho esse problema de não compartilhar conhecimento, cara. Eu acho que toda vez que você ensina alguém, você aprende 2 vezes, né? Sim. É fantástico. Não, e isso. pra que serve o conhecimento se ele não for pra Exato. ser transmitido, Não, já né? começa assim. Começa assim. O que adianta você ser psicólogo, eu sou advogado, hipnoterapeuta, enfim, a gente tem isso aqui para poder guardar pra gente. É. Se o que você sabe não sabe na vida do outro, então não serve para nada, né? Não, pra nada. É Se for guardar pra você... Exatamente. Então, você imagina, a própria inteligência artificial ela já começa a funcionar desde lá da rede de pesquisa do cara. Aí o cara entra na página, ele começa, aí ele fala, putz, eu gostei, eu vou clicar nesse ícone de WhatsApp para iniciar um diálogo com esse profissional. Ali já tá rolando uma inteligência também artificial do próprio WhatsApp para poder manter ele dentro de uma linha de diálogo. Como eu penso no meu negócio como uma empresa e eu preciso que as coisas aconteçam de forma harmônica para que tenha fluxo. Ele vai falar com o boot. O boot também é uma inteligência artificial, cara. O boot é o que você falou da Telefônica. Então, por exemplo, o cara converteu na minha página, a primeira coisa que fala assim, já vem uma apresentação que automaticamente, essa apresentação ela já fala se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, sem eu ter nenhuma interferência nisso. Uhum. E ela já pergunta o nome. Quando ela pergunta o nome, ela retém aquela informação e começa um diálogo perguntando o que ele veio fazer ali. Nossa, é muita coisa, né? Agora você começa a Assim, pensar... quando eu lembrei do filme, vários caras que trabalharam nas redes sociais, depois que eles saem, eles falam, cara, cuidado, é assim, você está sendo manipulado, várias coisas, né? E também a gente pode usar... O dilema das redes. Dilema das redes. Boa. Olha, boa. Quando a gente começa a ter a noção disso aí também, a gente começa a buscar ferramentas, modo de não deixar se contaminar por isso. Né? As redes sociais a gente fica muito ansioso, a gente tem uma dopamina o tempo inteiro. Quem te curtiu, quem te viu, né? Várias coisas. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a buscar estratégias para isso não acontecer também. Porque o ambiente determina muito. Né? O que você está vendo, o que você está assistindo. Né? Então, às vezes, se o celular está muito complicado para você, você precisa trabalhar, precisa focar, às vezes deixa ele longe. Né? Às vezes, mesmo a inteligência artificial, ela pode ser usada para identificar isso na gente. Né? Quanto tempo você está no Instagram com coisas que não te agregam no seu negócio? Né? Então, você tem lá o tempo. Então, você faz uma meta para isso aí também. Agora, tem um aplicativozinho que ele bota lá, que ele trava todo o resto, só para você ficar focado no teu trabalho. Então, de novo, tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Por exemplo, eu não ligo nenhuma notificação de WhatsApp. Nenhuma hora do dia. Eu não tenho notificação de nada no meu celular. Não tenho notificação de WhatsApp, não tenho notificação do Instagram. Chamada eu também não tenho. E o que eu tenho conseguido depois de muito tempo, de muito desafio, de errar demais, eu consegui, no final do dia, ficar longe do celular. Nossa, difícil, hein? Nossa, cara, eu venho conseguindo isso. Tô tentando. Então, por exemplo, se eu vou me encontrar num happy hour com os amigos ali, bater um papo com um colega, ou até mesmo com a minha esposa, cara, eu tento não pegar o telefone.
Não, quando você tá entre outras pessoas, mas, por exemplo, à noite, está sozinho. E aí eu posso até não trabalhar no celular, né? Então, assim, não, 6 horas eu não vou mais trabalhar com o celular. Mas agora eu vou me divertir. Mas agora eu vou assistir um negócio, tal, eu pego e assisto pelo celular. Até isso, às vezes eu não coloco na televisão, eu coloco no celular mesmo. Ou então o link tá no celular, aí eu falo, eu falei que eu não ia pegar o celular. Aí você vai lá e... Mas assim, só de tirar a notificação e de quando você tá em público ou com outras pessoas... Ficar longe já é alguma coisa, né? Agora sim, cara, não tem como negar, por exemplo, eu não sou nenhum hipócrita de falar assim, porque o aplicativo das dancinhas e tal. Eu falei, cara, eu aprendi a mexer no ChatGPT inicialmente e desbravei a ferramenta para implementar no meu negócio assistindo o TikTok, cara. Então, eu ia até falar sobre isso. O TikTok, inicialmente, teve toda essa coisa, né? De, é dancinha, isso e aquilo, mas me corrija se eu estiver errada. Como é que chama o negócio que filtra lá, que é o melhor, que ele é melhor, inclusive o algoritmo dele, que é o melhor que tem de todos, de tudo, entre Google, entre todas as ferramentas, que ele é o que mais funciona. Exato. Então, alguns cliques ali, algumas coisas já são suficientes para que fique só no que você quer consumir. Exatamente. Se eu abrir meu TikTok aqui agora, ele vai me mostrar pessoas mostrando tutoriais do ChatGPT. Ele vai me mostrar podcasts que eu gosto de assistir e vai me mostrar os caras que fazem stand-up. Sem parar. Ele é o aplicativo que mais retém as pessoas escandalosamente, cara. Porque você só vai ver o que você quer. Fala, nossa, que legal, nossa, que legal, nossa, que legal. Nada além disso, né? Ainda não acho que ainda ele chegou num momento, talvez eu acho que quando chegar nesse momento, aí o negócio realmente vai... A gente vai virar mais uma chave aí de todo esse mundo de business na internet que acontece. Quando ele for uma ferramenta exclusiva, como é o Instagram e o Facebook, de oferta de produtos, de infoprodutos, de serviços, né? Quando você faz um patrocinado dentro do Facebook e do Instagram, ainda ele tem muito efeito, ele faz muito sentido, dá muito certo ainda. Né? Ainda faz muito sentido a opção da oferta de um desejo, seja de um serviço ou de um produto dentro do Instagram e do Facebook. Se você faz isso dentro do TikTok, ele não tem uma segmentação ainda tão específica para poder promover isso. Tá no caminho, né? Já tem live, já estão fazendo nesse sentido, mas eu acho que ainda não, como o Instagram e o Facebook ainda não. Não tem. Uma coisa sobre redes sociais, sobre esse uso, né, excessivo. Então, por exemplo, quem usa, né, o celular ou qualquer rede para trabalhar, e aí a hora que dá 6, 7 horas parou, e aí vai se divertir, né, usar como hobby, eu acho que até isso antes, lembra quando começou o Facebook, que, nossa, eu tenho não sei quantos mil amigos, e era uma coisa que você adicionava todo mundo e tal. Eu acho que isso já está começando com um movimento contrário. Sim. De as pessoas consumirem, seguirem e o que tem de interesse, né, o que interessa para elas, porque parece que se você segue muita coisa, ele nem alcança, né? Porque tem aquela coisa de não mostrar. Não entrega. Né? Não entrega, isso. Então, se você segue muita coisa, sei lá, um monte de loja, um monte de coisa que você não tá mais querendo ver aquilo, ele mesmo já faz esse filtro, né? E você não consegue ver as coisas que são do seu interesse. Exato. Então, essa coisa de você, às vezes, não ter alguém na sua rede social, ou então até silenciar, não significa que você não queira ver essa pessoa, não goste mais dela, ou cortou relações com elas. Mas simplesmente que você tá ali na rede social também para adquirir conhecimento e ter conteúdo e ver as coisas que te interessam realmente. E não, às vezes, eu vou ficar o tempo todo vendo a pessoa no momento de lazer dela. E eu já silenciei várias pessoas por isso, que não são amigas, assim, pessoas conhecidas e tal, mas que o Instagram acaba entregando muito o conteúdo dessa pessoa e eu quero ver outros conteúdos que não estão chegando. Então, eu acho que isso também vai ajudar as pessoas a usarem as ferramentas como forma de adquirir conhecimento mesmo, de ajudar o outro, de poder resumir ali o conhecimento dela, tanto de trabalho quanto de lazer, no celular, porque agora tudo, né? Antes tinha agenda, tinha máquina de foto, máquina de vídeo, várias coisas para fazer uma coisa que a gente faz só com o celular. Exato. Então, ficar longe dele realmente é difícil. Eu acho que tirar a notificação é uma forma, né, de não ficar tão ligado o tempo todo com aquela ansiedade e seguir mesmo conteúdos e pessoas que realmente você queira ver.
Porque essa coisa do algoritmo aí antes mostrava tudo, né? Não acabava o conteúdo. Agora você vê que tem um tanto ali, ele já não entrega mais. Eu tenho uma impressão, né? Vamos ver se compartilha essa impressão, que a gente agora está percebendo mais o valor do tempo, eu acho. Ah, sim. Eu acho que a gente chegou... Está experimentando disso, sim. E o tempo é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito democrática. Eu tenho 24 horas, você também, Bill Gates tem. O que a gente faz com esse tempo é que faz a diferença na nossa vida, né? Então, a pandemia mostrou muito isso também, né? A gente estava muito ocupado e às vezes pouco produtivo. E a gente começa a ficar mais seletivo, né? No que a gente vê, que lugares a gente frequenta, que pessoas a gente segue. Então, eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo e eu acho que é uma tendência natural disso acontecer. Você olhar lá naquele... Eu nem fico olhando isso, mas um dia eu vi lá o tempo que você ficou nas redes sociais lá, sabe? Você fala assim, gente, não é possível, que eu fiquei 3 horas. E aí, assim, o que eu fiz, né, nessas 3 horas? Então, assim, você não tem tempo para ler, não tem tempo para os seus amigos, ou não tem tempo de assistir alguma coisa, mas, assim, você ficou 3 horas numa rede social, né? Então, às vezes, você pode usar essas 3 horas da rede social para ficar fazendo o quê? Pode ser na rede social também, mas ali você pode estar produzindo, adquirindo conhecimento, tendo lazer, qualquer outra coisa. Mas às vezes a pessoa não teve nenhum desses 3. Não está nem produzindo, nem adquirindo conhecimento, nem tendo lazer, ela nem sabe em que ela usou. Então, às vezes, assim, foi vendo coisas que ela nem estava tão interessada assim. E vai passando um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, e a hora que vê 3 horas, fala, nossa, que não tenho tempo de fazer uma atividade física, né? Hoje, quando alguém fala que não tem tempo, a gente já olha e fala, não sei se você não tem tempo, você não está administrando. Exatamente. E é engraçado que, falando de brasileiro, a gente é um dos maiores consumidores de internet no mundo. Sabe assim? Né? Então, e aí, a média, a última vez que eu vi, foi antes até da pandemia. Era de 3 horas e 40, uma média. É muito tempo, cara. Muito tempo. Os maiores milionários da internet, né? Os grandes milionários da internet estão no Brasil, né, cara? Pois é, sabe assim? Então a gente consome muito, mas tem que ver o que a gente está consumindo. Né? Muito ocupado e pouco produtivo, é verdade. Que você viu isso daí. Eu acredito muito nisso, isso está acontecendo. Mas a gente agora está ficando mais seleto. Acho que a gente agora está tomando consciência e para fazer a mudança que a gente fala, né? Precisa ter consciência daquilo para fazer a mudança que a gente quer. Eu me vi em todos esses estágios. Me vi no estágio de estar totalmente alienado, querendo ver tudo, cara. Quero ver tudo, quero ver o fulano, quero ver o trano, quero ver o ciclano, quero ver todo mundo. E ser um curtidor, né? Ser um e brigar na internet, e dar minha opinião. A polêmica. Eu acho que eu fui pouco twitterzeiro. Não fui tão twitterzeiro, porque lá no Twitter que a galera faz muita confusão, né? Mas eu não fui, acho que fiz pouca polêmica, assim, mas eu fui muito curioso mesmo de querer ver, e o fulano, e o Beltrano, e aquele lá, e aquele fulano lá. Então, eu acho que por conta de acabar levando o meu trabalho muito para isso, e estar muito voltado para isso, e ter que ter representatividade dentro disso, aí algumas coisas acabam vindo um ônus, né? Fala, cara, não, vamos agora, né, aproveitar mais o tempo. Uma das coisas que eu percebi que ia me consumindo muito negativamente são grupos de WhatsApp. Grupo de WhatsApp eu acho uma coisa extremamente complicada, cara. Mas se você não tem notificação, já é alguma coisa, porque você só vê... Agora, quando fica ali toda hora na tela, você está estudando, está lendo, está vendo alguma coisa e fica na tela, então eu tirei, não tem notificação de nada também. Exatamente. Então, eu saí de muitos grupos porque justamente já falei, pô, mas você não vê nada? Eu falei, putz, não dá, cara. Não então, vejo. Não vejo, então... Você tem razão, não vejo mesmo. Não vejo mesmo. Não vou mentir, eu não estou vendo. Então, eu acho que isso realmente está voltando. Aí você imagina que a galera volta, né, de um pico altíssimo de querer ver tudo por uma consciência de querer agora ver com mais qualidade e, ao mesmo tempo, voltada para uma ferramenta que pode produzir, né? Eu costumo falar isso. Eu acho que, né, por exemplo, a inteligência artificial ela é uma ferramenta para produzir conteúdos de diversas perspectivas, de diversas formas, para que possa viabilizar a pessoa que tem interesse em empreender, em ter uma empresa, em ter um negócio. Na minha cabeça, eu acho que todos nós deveríamos ter um modelo de mentalidade voltado para isso, cara. Então, essa qualidade das interações, eu acredito que não seja nem só sobre redes sociais, mas até nas relações pessoais. Porque como a gente, né, cada vez menos tempo e de trabalho, e aí eu estava vendo um negócio ontem falando assim, da sua família inteira. Se você não tivesse os laços de sangue, se vocês não fossem da sua família, quais pessoas você ia manter no seu dia a dia, no seu final de semana, na sua vida?
né? Porque a gente está cada vez mais prezando pela qualidade das interações, não pela quantidade. Exato. Antes você tinha essa coisa de, não, fala com todo mundo, todo dia, ainda que de forma online, né? Ou falava com as pessoas da cidade, quando eram cidades menores, ou as famílias moravam, né? Todas. Esse modelo que a gente tem hoje de morar sozinho, de morar só pai, mãe, filho, ou só casal, ou morar sozinho, é novo. Né? Se você for ver na história, moravam todos na fazenda ali, nos lugares, nas ruas, as famílias todas juntas, a avó... Mesmo vilarejo. Mesmo vilarejo, a avó casava e mesmo assim ia continuando ali todo mundo junto. Então essa questão da solidão, ela já vem, né, de um certo... de pouco tempo para cá, como a gente lida com isso, e aí junto a isso vieram as redes sociais, que aí tem o relacionamento online, tem a amizade online, tem a paquera online, então tudo no online, que dá a impressão, por um lado, te tira da solidão, né? Porque você está deitado sozinho, mas você pode estar conversando com um monte de gente e vendo o que todo mundo está fazendo. Coisa que antes, se você estivesse na sua casa, você não ia saber o que está acontecendo nem na sua rua, né? Se você estivesse dentro de casa. Então, hoje, dá essa falsa sensação, às vezes, de que você está acompanhado, de que você não está sozinho. Então, pode ajudar em algumas situações, quando você está doente, quando você não pode ir ou não quer. Mas isso, sendo utilizado de uma forma muito exagerada, você está sozinho, na verdade, né? Porque fisicamente a gente precisa do contato humano e não só do online. E a gente estava comentando até no outro podcast, né? Como que antes a gente falava no celular ou se comunicava com alguém da família ou até parceiro, companheiro, só à noite. Ou só no final de semana, né? Hoje passou meia hora, 1 hora, 2, 5 horas sem falar no WhatsApp, nossa, morreu, né? Liga, fica desesperado, aí não atende ligação. Então, como que essas relações estão mudando, né? Como que isso tudo, sem a gente perceber. Se você colocar 5, 10 anos atrás, o quanto isso era diferente, essa frequência de falar e de ver o que as pessoas estão fazendo. Então, você está aqui, às vezes você está doente, ou você está deprimido, está com ansiedade, ou está internado, qualquer coisa assim. Você imaginava que as pessoas estivessem, né, cada uma nas suas casas, ou saíram, fizeram alguma coisa. Hoje não, hoje você está olhando, está cada um num país, cada um numa cidade, todo mundo trabalhando, e aquilo vai te dando essa sensação de impotência, né? De, nossa, tá todo mundo se divertindo, só eu não tô, né? Tá todo mundo fazendo alguma coisa e cada um maquiando da forma que mais convém, né? Porque isso não é vida real, né? Rede social não é vida real. Fake news da vida real. Exatamente. Cada um faz a sua forma ali. E dá essa falsa impressão de que todo mundo tá bem, né? Porque ninguém posta foto chorando, nem passando mal, nem, enfim, doente, né? Geralmente tem muito filtro, e não só filtro de beleza, né? Mas o filtro do que pode passar e do que não pode. A gente sabe da vida das pessoas, o que elas deixam a gente saber, né? O que elas permitem, o que é bonito para elas. Então, elas mostram ali o que quer que as outras pessoas vejam, que não é o real, mas dá essa impressão de ser o real, né? Nossa, mas ela posta de manhã, à tarde, à noite, tá tudo bem, tá sorrindo, e às vezes a pessoa tá super deprimida, às vezes ela tá muito mal, só que o que ela mostra ali não é aquilo. E aí, cada um que tá vendo tem essa impressão, né, de vida perfeita, sabe? Ainda mais de influenciadores, aí mais ainda, né? Mas sabe por que eu acho que também, até isso, a gente tá começando a enxergar de uma outra forma. Sabe assim, a gente vai se adaptando. Hoje a gente se conecta muito mais com a verdade, com a vulnerabilidade. A gente falou aqui de ansioso. Estava ansioso para vir aqui hoje. Né? A gente vai ficando mais seletivo. Grupos de WhatsApp, a gente falou. No começo, todo mundo... Grupo do Bom Dia. Sabe assim, você tinha que ver todos e interagir com todo mundo. Hoje a gente já fica mais seletivo. A gente tem um grupo aqui, viu? A gente tem um grupo. Né? Se um do grupo começa a mandar muita besteira, a gente não olha mais o grupo. Sabe assim? Então, se alguém posta aqui do grupo, né, alguma coisa... A seleção natural. Eu vou olhar porque aquilo é interesse. São pessoas que estão, né, convergindo nos mesmos ideais. Então, eu acho que isso também, a vida perfeita, a gente começa a meio que cansar disso. E não é uma inveja, né? Será que é isso mesmo? Não, a gente sabe que não é. Sabe? E a gente sabe que não é. A gente começa a querer ver pessoas mais reais. Mas, sabe assim, tô ali em outro lugar, ou tô, né, contando a vida como ela é. Eu acho que a gente também vai fazendo essa seleção natural. Mas até em questões de influenciadoras e de artistas, ou até de pessoas que trabalham com isso e que estão mais nessa pegada, as que mais estão fazendo sucesso realmente são as que mostram vida real. Tipo, tô mal, acordei agora, né, sem filtro, enfim. Essa coisa de se mostrar a realidade, de falar, tive uma crise de ansiedade ontem, tô aqui, tô tomando remédio, liguei. Eu já vi isso em várias influenciadoras falando até sobre saúde mental, né? Então, isso
Mas, assim, até nisso existe um filtro, entendeu o que eu tô falando? Eu acredito que hoje isso tá acabando um pouco, isso das pessoas enxergarem mais, do tipo, não, a gente sabe que a vida não é perfeita, e aí essa pessoa que percebeu isso, quem tá percebendo e tá mostrando mais uma vida real, tá conquistando, né, claro, seguidores e marcas e tudo mais, e o carinho do público, mas até quando você mostra a sua vulnerabilidade, você mostra o que você permite, o que você quer. Né? Então, provavelmente não é aquilo. Ela não se mostrou na hora que ela estava tendo uma crise e a hora que ela quebrou a casa. Ela mostrou depois que ela falou, nossa, gente, tive uma crise, fiquei super mal, mas agora eu tô bem, vocês me ajudam. Entendeu o que eu tô falando? Mesmo que mostrando uma parte mais frágil e vulnerável, é o que ela escolhe mostrar. E nós mesmos, no nosso dia a dia, né, como terapeuta, a gente vê isso. Né? De repente o paciente foi lá e contou as suas questões, e nas redes sociais é outra vida que ele está mostrando. Né? E isso faz parte, todo mundo. Assim, ninguém quer mostrar, nossa, só vou mostrar a desgraça e não vou mostrar as coisas boas da minha vida. Mas a diferença que eu estava fazendo um paralelo era com a vida antes das redes sociais. Entendeu? De poucos anos atrás, que isso não existia. Então, cada um vivia a sua vida mesmo, dentro da casa. Pensa a gente sem celular. Era a vida dentro de casa. Tinha o computador para entrar para trabalhar, para enviar as coisas. Hoje não. Hoje é para saber o que todo mundo está fazendo, como as pessoas estão vivendo, como se fosse um comparativo. Não, deixa eu ver se a minha tá ok, né? Perto da vida dos outros. Porque se tá todo mundo... pode pegar um exemplo simples, assim, um feriado, sei lá, um ano novo, um carnaval. E você entra... Parece que todo mundo tá viajando. Se você não for viajar naquela época, você fala assim, meu Deus, só eu tô aqui em casa, sente só... Né? É como se a gente comparasse, mesmo sem querer se comparar, mas assim, nossa, a gente tá todo mundo na praia, só eu que tô aqui na minha cidade, parece que você tá sozinho na cidade, né? Como se você não postasse, você não tivesse vivido. Só quem tá vivendo é quem tá postando aquilo ali. Se você tá viajando e você não tá postando, você não viajou. E o mais impressionante é que às vezes a pessoa nem quer fazer aquele ato, ou ir para aquele lugar, mas ela quer ir para postar que foi no lugar. É igual a viagem. Isso que eu tô falando da viagem. Assim? Ué, mas ano novo. Eu viajo o ano inteiro. Só que aí no Réveillon eu não quero. Porque tá caro, porque quero ficar com a minha família, qualquer motivo. E aí você fala assim, mas eu não tô postando como se eu nunca tivesse ido, porque naquele momento todo mundo tá lá. Então é uma comparação, assim, acho que até inconsciente, né? Você nem tá pensando naquilo. Você que decidiu não ir. E aí, por algum momento, parece que se você não postou, você não viveu. Um dia tem uma amiga minha que ela é totalmente... não posta nada, não tem nada. Fez agora um Instagram, mas não tem nada. E aí a filha dela que fez, inclusive, para ver das outras pessoas, mas ela não tem. Ela é nova, mas ela não tem, não gosta. E aí, esses tempos, eu mandei mensagem para ela, tal, demorou para responder isso aqui. Aí ela, desculpa, é que eu tô aqui, tal, eu vim para Portugal. Aí eu, você tá em Portugal? Aí ela falou, eu tô, tem 15 dias, a gente tá aqui, né? Tava andando pela Europa. Eu, mas como assim? Você não postou? Como que você tá aí se você não postou? Faz 15 dias que você tá na Europa. Assim, zero, nem ela, o marido nem tem rede social. Os filhos também não, são pequenos, mas a menina pegou um Instagram, é novinha. E ela também não posta. Aí eu falei assim, gente, como? Faz 15 dias que ela tá na Europa. Você tem que postar pra você ir, né? Parece que se a pessoa não postou, ela não foi. A gente acaba viciando nesse ciclo, né? Então é bem perigoso a gente se comparar com uma vida que a pessoa resolveu postar. Então, assim, negócio de pós-parto. Outro exemplo. Eu tô vendo várias artistas postando sem maquiagem, sem nada, até com maquiagem, mas assim, algumas até sem, mostrando ali, né, nossa, a realidade da vida amamentando, da vida pós-parto. Não sei se vocês viram alguma situação assim. E aí todo mundo, nossa, olha que legal, ela postando que a barriga, porque a barriga fica super mole a hora que nasce e fica grande ainda, né? Não é porque nasceu, saiu o nenê, ainda fica grande. Então, mostrando a vida como ela é, né? Porque antes as artistas elas mostravam assim, depois de 1 ou 2 meses, já com o corpo de antes da criança nascer. Aí agora tá realmente essa coisa de mostrar mais a realidade. Mas é aquela realidade assim, aquele momento ali. A hora que ela tava sangrando, chorando, com dor, não é postado. Então, ainda que seja um passo aí de mostrar a vida como ela é a vida como ela quer mostrar. Como essa pessoa quer mostrar a vida. E aí o outro fala, nossa, mas eu quando eu tava lá no hospital, por exemplo, você já compara. Eu não tava bonita desse jeito, né? Ela marcou ali horário, ela tá com maquiador, ela tá com uma equipe de fotógrafos e filmadores fazendo tudo. Né? Tira 1000 fotos. Não, gente. E aí você fica com aquela impressão, né? Nossa, mas a pessoa, tipo assim, separou ontem, tá bem assim?
Aí a outra, não, teve filho agora, 2 horas depois, postou lá com selfies e selfies. Você fala, mas comigo não foi assim. Mas é porque a sua é real, né? Você não tá ali para vender nenhum produto e nenhuma marca, enfim. É uma comparação constante, assim, que a gente faz sem perceber. Novos hábitos de comportamento. Né? Novos a gente é o que você falou. hábitos Se a pessoa não posta que está viajando, como é que pode? Né? Porque a gente está sempre vendo pessoas viajando e postando, né, o glamour de uma viagem, né? Independente de onde ela seja. Então, são os novos padrões e é um novo comportamento que vai se ter. Né? Falando de inteligência artificial, até o filtro é uma inteligência artificial. Sim. Né? Muda lá, bota blush, bota maquiagem, não sei o quê. É algo que é tão comum que a gente nem pensa nisso. Sabe assim? Então, são os novos padrões de comportamento e a inteligência artificial vai... Não tem como... Não dá para desver que ela vai acontecer. É verdade, o filtro, né? A gente não tava falando disso. Ixi, tem vários. Não, e a barriga também. Né? Tem aplicativo que faz tira a barriga, fica tanquinho. Né? É tudo assim. Né? Então, eu brinco que não dá para desver. A gente pode até negar como uma doença. Né? Mas ela continua ali. E não estou falando que a inteligência artificial seja uma doença, mas é uma realidade e vai ser cada vez mais. Na nossa vida é impossível não ter inteligência artificial. E a gente tem que estar preparado para isso. Já tá rolando faz tempo. Só teve uma trombeta agora aí que foi um pouco mais escandalosa. Mas já tava rolando, né? A gente que não tava vendo. Ai, gente, eu adorei conversar com vocês. Eu quero que, se você quer falar mais alguma coisa que eu não te perguntei, ou que seja importante. Eu adorei. Isso aqui pra mim foi quase uma terapia. Da outra vez nós ficamos 2h30, né? Nossa, hoje foi um pouco mais rápido. Foi um processo terapêutico, cara. Porque eu consegui falar tudo que tava aqui, sabe? Eu quero falar essas coisas pra alguém. Quem quer me ouvir? Quem quer me ouvir? Não, e pra mim é sempre um prazer estar aqui com essa figura aqui, apaixonada por vários assuntos. É uma bíblia esse menino. Fala sobre tudo. É uma Barça. Foi ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite e foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Para mudar da Barça, né, pro computador também existiu, né? Como assim? Também existiu. Né? Você vai provar que você que fez esse trabalho, não teve isso? Exatamente. Porque não tinha sua letra, porque não tinha sua referência ali, né, de página. Não, foi daqui até aqui que eu resumi. Tudo passou por isso, né? Todas as mudanças. Então não vai ser diferente dessa vez. Não vai ser diferente dessa vez. Não será. Muito obrigada. Imagina, mano. Obrigada. Obrigado, Marina. Obrigado mais uma vez. Eles vão estar respondendo na próxima quarta-feira, é isso? Quarta-feira que vem. Respondendo as dúvidas no quarta-feira, 7h30 da noite. Então, vocês podem mandar pelo Instagram, pelo meu, que é @MarinaMorenaMarini, ou pelo Muito Mais Podcast. Fala o seus contatos. É Ian Seta, com 2 T's, hipnoterapeuta. E o seu? O meu é @Ruysam, RUYSAM. Isso. E ao vivo, pelo chat, não o GPT, do YouTube mesmo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Até mais. Valeu.